Glória a Deus. Amém? Ô meu povo, nós vamos caminhar hoje em Jeremias 17, verso 8. Um texto que eu sou apaixonado por ele e eu acho que outras pessoas também. Jeremias diz que, e ele está citando parte de Salmo 1, verso 3, daqui a pouco nós vamos lá também. E é um texto muito legal porque fala a importância não de ser, mas de estar no lugar certo. O texto diz que quem confia no Senhor, quem está em Deus, é o verso anterior, o 7, é como uma árvore que foi plantada perto das águas. Não é? Pode pôr aí o outro, querido, obrigado. Que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha sempre vai ficar verdinha. E no ano da sequidão, no ano que não estiver chovendo, no ano da seca, não vai se perturbar nem deixar de dar fruto, porque as suas raízes estão dentro do ribeiro. Eu acho incrível quando Deus procura Adão no jardim. Deus não pergunta assim: Adão, o que você fez? Alguém falou isso, eu achei tão lindo. Ele pergunta: onde você está? Parece que a preocupação maior de Deus não é tanto com o que a gente faz, mas onde a gente está. Se nós estamos locados, se nós sabemos o lugar, a localização, onde nós estamos. E esse texto fala isso, que é importante que essa árvore foi colocada no lugar certo. E eu creio que o segredo da vida é quando nós encaixamos as coisas e as pessoas no lugar certo. Quando nós encaixamos as amizades, encaixamos nossa história, encaixamos aquilo que estamos fazendo, seja na vida profissional, pessoal, relacional, espiritual, se você não está perdido dentro de você mesmo, se você não está assustado com o lugar que você está, Deus vai te abençoar muito. E o texto diz que há um lugar maravilhoso que é perto das águas. Perto das águas na Bíblia é perto da palavra de Deus. É onde tem vida. Onde tem água tem vida. E quando nós escolhemos colocar as pessoas e as coisas perto de onde tem vida, nós temos algumas bênçãos de Deus para o nosso coração. Tem duas aqui nesse versículo, e a terceira ficou escondidinha lá no Salmo 1:3, que é o salmo com o texto exato que o profeta pegou para lançar essa palavra. Muitos anos depois, o profeta Jeremias, ele vai citar o salmista, mas ele dá essa performance. Ele propositadamente, eu não sei porquê, ele não cita uma bênção que está escondida quando você está perto das águas, quando as raízes, a base, aquilo que você realmente é. Irmão, a árvore pode perder galho, a árvore pode perder as folhas, a árvore pode até perder o tronco, mas não pode perder a raiz. Há uma promessa lá em Jó, que mesmo se ela secar até as raízes, se ela tocar nas águas, se as raízes tocarem nas águas, ela se renova como planta nova. Eu quero desafiar você a escolher bem onde você vai colocar suas raízes. Os galhos a gente deixa para o vento, as folhas não tem problema trocar. Tem galho que é até bom perder mesmo, ele ficou seco, ficou velho. As plantas se renovam. Nosso corpo a cada 7 anos se renova. Nós mesmos trocamos as estações. E ali ele fala que quando as raízes estão bem encaixadas, estão encaixadas na palavra, obrigado, querido, estão encaixadas no lugar certo, onde as raízes estão no lugar certo, nas boas águas, na palavra de Deus, numa fé, não amarrada em religião, mas amarrada em Cristo, num Deus vivo. Aqui diz que há duas bênçãos maravilhosas que eu quero pôr sobre a sua vida e a minha. A primeira é que quando vier o calor, a folha não vai ficar seca, não vai mexer. A Bíblia está dizendo ali que em alguns momentos da nossa vida a temperatura sobe, irmãos. Sobe ou não sobe? E começa a dar febre. E começa a dar problema. Às vezes você está bem,
Você está tranquilo e de repente começa a subir a temperatura. Aí a conversa esquenta. Aí a preocupação encosta. Aí a situação no trabalho ferve. A temperatura vai subindo. E a Bíblia é muito realista, muito boa de se pensar. Eu leio a Bíblia, a impressão que eu tenho é que não é um livro escrito por mais de 40 autores durante mais de tantos séculos, mas parece que eles escreveram ontem. Parece que foi escrito ontem, ela é mais atual que o jornal que você leu hoje de manhã. E eu fico pensando como que a gente vai pensar quando a temperatura sobe. Porque quando a temperatura sobe, ela pega nas extremidades da nossa árvore e seca nossas folhas. É o que está mais perto de fora. É o que mais sofre. Mas aqui diz que se a raiz estiver segura, se onde você amarrou sua história estiver numa corda ética amorosa, numa fé sincera, se você for sincero, Deus não vai te perguntar o que você fez, Deus vai perguntar onde você está. Onde você está? Em que cenário você está? De sinceridade? Ou você está escondendo igual Adão estava fazendo? Adão pensou que podia esconder de Deus, Eva pensou que podia esconder o pecado com folhas de figueira. Parece que a gente ficou especialista em se esconder na vida. A gente tenta esconder de Deus, tenta esconder das pessoas, tenta esconder o que fizemos. Mas é interessante, Deus não perguntou nada disso, Deus não questionou essas coisas, porque a Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e Deus sabe da dificuldade que nós temos de tocar essa vida. Deus não se impõe sobre nós. Deus não esmaga a gente. Há trilhões de galáxias. Uma delas é a nossa. E na nossa galáxia tem 250 milhões de estrelas. E uma estrela pequenininha, anã, de quinta grandeza, chamada Sol, faz com que o nosso planetinha orbite em volta dela. E dentro desse planetinha tem quase 8 bilhões de pessoas, das quais eu e você somos uma delas. Se você olhar nessa perspectiva, você fala, meu Deus, eu não sou nada. E aí você ora aqui e Deus ouve a sua oração. Porque Deus não olha essa coisa no meio do todo, Deus olha cada coisa de uma vez. Quando a Bíblia fala que cada um vai dar conta de si mesmo a Deus, não é porque eu tenho que largar a vida do outro para lá, preocupar só com a minha. Deus está dizendo o seguinte, cuida da sua vida. É dela que você vai contar uma história. É dela que você vai falar para mim. Dar conta, irmãos, ou prestação de conta só é ruim para quem está devendo. O que Deus quer que você preste conta, não é só porque você errou. Deus quer ouvir sua história. Deus quer ouvir o que você fez. Deus quer saber onde você andou. Deus se interessa por nós. E quando as raízes estão firmes, mesmo a temperatura subindo, vai pegar algumas folhas na beirada, mas a raiz segura. E quantas vezes na nossa vida a temperatura vai subir ainda? Quantas vezes as más notícias vêm como ondas sobre nós? A segunda coisa que ele fala é que vai ter um tempo seco. Um tempo em que as coisas não acontecem. Porque quando a chuva não vem, nada acontece, irmãos. Estava na casa de um irmão no Mato Grosso, um gaúcho de quase 2 metros de altura. E nós fomos comer naquela mesa de fazenda. Eu não sabia nem para que lado que eu ia, Deraldo, na mesa. Tanta coisa tinha para comer. E aquele gauchão me abraçou e falou assim, coma de tudo, mas não coma tudo. E eu falei com ele, qual que é o segredo de você colher tanta soja? Ele falou, 3 segredos, uma boa semente, um bom adubo. Eu falei, e a terceira coisa? Ele falou, olhar para o céu. Porque se não chover, não adianta a semente, não adianta o adubo. O céu tem que selar, tem que confirmar. E às vezes, irmãos, nós passamos um tempo seco, um tempo em que as coisas não acontecem. Um tempo que a chuva não vem. E dentro dessa realidade diz que não vai perturbar. Não vai se perturbar. Porque as suas raízes estão bebendo das águas do ribeiro.
Não necessariamente das águas circunstanciais. Não, sabe, pode não chover, mas o ribeiro está ali. Porque a Bíblia de Deus promete que o ribeiro de Deus nunca seca. O rio de Deus nunca vai secar. A sua misericórdia se renova a cada manhã. Como rio perene na nossa vida. Eu prometi a você uma terceira coisa, que essa mexe muito comigo. Não só suportar a temperatura que varia, não só suportar a sequidão, mas lá no Salmo 1:3, você põe para mim, Léo? No Salmo 1:3, quando a gente migra desse texto e salta para Salmo, que é o mesmo texto, plantada junto às águas e tal, ele fala, olha, no tempo certo dará o seu fruto. Não tem coisa mais gostosa nessa vida do que quando uma coisa acontece na hora certa, irmão. Não é verdade? Imagina que você acabou de sair da churrascaria, comeu metade do boi, você sozinho. Sabe quando você come tanto na churrascaria, que você levanta e não tem ar? Você levanta e fica assim. Você tem que buscar nas profundezas, porque a comida já pegou o estômago, subiu para o pulmão, deve estar por aí afora. Aí você está saindo da churrascaria, passa uma pessoa e fala, escuta, vamos comer uma pizza? Você fala, agora! Eu sei que tem pessoa que vai falar, me dá 10 minutos que eu chego lá. Mas a maioria, ser humano normal, tem que dar um tempo para as toxinas da carne. Tem que dar um tempo para fazer aquela... Ele está pleno, não é a hora. Comer é muito bom, comer é uma coisa prazerosa, irmão. Sabe, eu gosto de comer, o negócio meu não é digestão, não é turismo gástrico. Comida é para ser apreciada, uma boa comida, bem feita, em volta gente boa. Não tem nada melhor, tem? Hein? Uma boa comida e uma boa companhia? Não é verdade? Mas tem que ter a hora certa. E uma das promessas lindas de Deus, se você escolher o lugar certo, colocar suas raízes em Deus, para ser uma pessoa do bem, para ser uma pessoa que fala, olha, eu quero viver essa vida com pouco arrependimento. Com pouco arrependimento. Eu quero me alegrar em cada estação da minha vida. Eu quero viver a plenitude da minha juventude, nós temos aqui jovens. Eu quero viver a plenitude da maturidade, da era balzaquiana maravilhosa. Eu quero celebrar a maioridade. Eu costumo dizer que quando a gente é criança, aprende a ler papel. Quando fica adulto, aprende a ler pessoas. Ah, mas gostoso é quando chega a maturidade, que você até lê situações. Você sabe ler até o ambiente. Você sabe olhar em volta e falar, está muito bom. Ou fala, pode ficar bom. Você tem a leitura, as leituras da vida, cada estação é linda, se as raízes estiverem nas águas. Nosso grande problema é que raízes mal encaixadas, tem gente que escolhe plantar perto do rio. Tem gente que gosta de plantar na estrada, para todo mundo ver. Tem gente que gosta de plantar num cantinho escuro, lá no quintal, para só ela ver. Tem gente que planta num vaso para poder levar onde quiser, não é não? Mas tem pessoas que plantam perto do rio. Não está preocupado com a beleza se os outros vão ver, mas quem descer no rio vai ver aquela planta. Quem se importa com o que é realmente importante, vai ver que eu escolhi aquele lugar porque ele é o melhor lugar. Ainda há tempo da gente levar as raízes para perto do rio. Ainda há tempo da gente escolher onde vamos migrar nossas raízes, estender nossas raízes. Eu quero abençoar seu coração e dizer, olha, nada substitui o rio. Nada substitui a água. Nada substitui raízes encharcadas de água boa. Segura o tronco, segura os galhos, segura tudo. Quando Jesus curou aquele cego em Betsaida, tocou nele a primeira vez, falou, você está vendo? Ele que não via nada, era cego. Quando recebeu o primeiro toque de Jesus, ele falou, estou vendo homens como árvores. Ele começou a ver as pessoas. Que Deus possa tocar em você, e você comece a ver que essa pessoa linda que está do seu lado é uma árvore frutífera. Que tem raiz, tem tronco, tem galhos, tem folhagem,
tem fruto, tem história, amém? Tem história, cada árvore tem sua história. Umas contam mais tempo, outras menos tempo. Já vejo como árvore. E eu quero dizer mais, sabe, pastorinha? Eu quero dizer, vejo como árvore plantada junto das águas. Não se preocupe com o quê, mas onde. Onde eu vou colocar meu futuro? Onde eu vou colocar minha história? Onde eu vou colocar minha vida daqui para frente? Onde eu vou conduzir minha vida agora depois da pandemia? Para onde eu vou? Isso é muito importante. Para onde eu vou? Por isso a Bíblia diz que Jesus é o caminho. É o caminho. Um caminho cheio de verdade e cheio de vida. Que Deus abençoe você, amém? Leva suas raízes para as águas. Tira da estrada. Tira do fundo do quintal, tira do vaso. Leva para as águas. Deixa acontecer, deixa. Tem uma canção antiga, né, que fala, deixa meu rio passar. Deixa meu rio passar. Deixa o rio passar, irmão. E vai usufruindo daquelas águas, as plantas mais lindas que você vê, são aquelas fluviais ali, aquelas perto do rio. Estão sempre bonitas. Sempre bonitas. Você pode saber, onde tem a planta bonita, tem água perto. Tem água perto. Amém? Recebe essa palavra hoje? Que o fruto venha na hora certa, na sua vida. Coisa boa tem que vir na hora certa. Quando a temperatura subir, não vai murchar. Quando o tempo ficar seco, não vai morrer. Amém? Que Deus te abençoe profundamente.